Olá, caros colegas da Regional de São Paulo. Eu sou José Otávio Gonçalves de Freitas, secretário da nossa regional, e hoje estou ciceroneando essa nossa entrevista em relação às agruras que o Covid está fazendo com cada um de nós. Hoje nós temos dois convidados, um é o João Pitol, residente da Universidade de São Paulo, que teve Covid, e o outro é o Dr. Christopher Cunha, que acabou de se formar. Então vamos escutar a vida deles, o que está acontecendo com eles nessa plena crise da pandemia que está acontecendo. Olá, João, tudo bem? Seja bem-vindo a essas entrevistas da Regional de São Paulo e fique à vontade, você tem toda a palavra para falar, fique à vontade. Obrigado, bom dia. Bom, no meu caso, eu já terminei os sintomas, já tem uma semana e meia mais ou menos que eu voltei para a residência. Começou, então tem umas 3, 4 semanas, foi bem no comecinho da pandemia aí, bem no comecinho dos casos aqui do Brasil. Eu lembro que quando eu comecei com sintomas, tinham mais ou menos 200 casos confirmados, a gente já passou dos 20 mil. Bom, começou com... Enfim, eu estava no meio da residência durante o nosso estágio das cirurgias pediátricas e comecei a ter... Num dia que eu ia para o hospital, vinha almoçar em casa, e eu iria para o hospital à tarde, voltaria para o hospital à tarde, eu comecei com sintomas de dor no corpo, mialgia e tal, e pensei, putz, será que não pode ser? E aí eu não tinha termômetro em casa, fui tentar comprar um termômetro e não consegui achar. Enfim, aí eu arrumei um termômetro, medi a minha temperatura 37,7. Eu entrei em contato com uma infectologista que era amiga minha. Ela falou que era para eu me afastar e que se a temperatura aumentasse para procurar o atendimento no dia seguinte, não deu outra. No dia seguinte eu procurei o atendimento no Hospital das Clínicas, no setor lá dos funcionários. E aí eu estava com muita mialgia, muita cefaleia. E a temperatura de um subfebril, assim. No dia falaram que não precisava de colher o teste ainda, como não tinha tido febre, e pediram para eu observar durante o fim de semana e se eu continuasse a ter sintomas, voltar na segunda-feira para ver como é que estava, porque isso era numa sexta. Eu comecei com sintomas na quinta, na sexta eu fui atendido. Aí, durante o fim de semana, eu tive bastante febre e aí começou os sintomas um pouco mais clássicos também, anosmia. No sábado eu tive, que está sendo bastante relatado, então não sentia cheiro de nada, super estranho. E eu tinha até dado uma melhorada de domingo para segunda, mas aí segunda não teve jeito, assim como eu tive febre, 38 e pouco, fui para o hospital, que aí fizeram um teste e eu fiquei afastado até sair o teste. Nesse fim de semana eu também estava afastado e aí o teste veio positivo. Foi relativamente tranquilo no dia que positivou o teste. E aí o que mudou um pouco foi a rotina, foi que eu estava ficando na casa da minha namorada e ela é residente de hematologia. Então ela trabalha com pacientes transplantados. Então, no momento que eu comecei com sintomas, mesmo antes do diagnóstico, ela também foi afastada da residência dela. E aí, enfim, a gente observou, ela não teve sintoma nenhum, a gente ficou isolado um do outro, dentro do mesmo apartamento, mas isolado em quarto separado e tudo, mas ela não teve sintoma nenhum. A gente está aguardando aí a validação do teste rápido para testar ela se tem IgG, e eu mesmo também, que eu não sei. E aí, depois de 14 dias ou 72 horas e 72 horas assintomáticos, que era o protocolo preconizado, eu fiquei bem e voltei ao trabalho. Então, já voltei ao hospital, agora toda precaução ainda para atender os pacientes. Eu não sei porque a gente não fez um novo teste, mas a grande maioria já não transmite mais nessa época, mas de qualquer forma tomando todo cuidado ainda. E bom, assim, o que foi pior do Covid, tirando os primeiros dias, muita fadiga e a anosmia, né? Mas por volta do quinto, sexto dia, que eu estava na expectativa da piora, que normalmente é por volta do sétimo, oitavo dia, fiquei muito ansioso, né? Com medo do que poderia acontecer, uma sensação de enfim, não tem muito o que você fazer, né? Não tem muito o que fazer diferente. Você tem que observar mesmo. Minha namorada também estava aqui, ela é médica, então a gente ficou de olho. No sétimo dia minha tosse piorou bastante
mas assim, não cheguei a ter dispneia, ficava vendo a oximetria de tempos em tempos, medindo a temperatura também, e estava tudo certo. E aí, graças a Deus, segui o rumo mais leve da doença, que representa, graças a Deus, a grande maioria dos casos, mas mesmo assim, dá bastante medo na época dos sintomas. Eu acho que é isso. Você tomou alguma medicação especial ou só sintomáticos? Não, só sintomáticos. Só Não usou, sintomáticos. não chegou a usar cloroquina, azitromicina, Não, nada. nada. Inclusive, eu fiz o acompanhamento com essa minha amiga infectologista, que está bem na linha de Uhum. frente, e não foi indicado nada disso. E tomei dipirona bem frequentemente, mas só isso, só dipirona. Tá. E a anosmia passou? A anosmia passou, graças a Deus. Eu fiquei bem É uma preocupado. sensação horrível, né? Esquisitíssimo. Nossa, É. você comeu o negócio e no meio você tá mastigando, você não sabe mais direito o que é, não tem gosto de nada. Tomava o Tá certo. café, era só uma aguinha amarga, muito esquisito. Mas passou, Tá. voltou. Tá. E gosto, você teve? O gosto eu Mudou? sentia, não, salgado, azedo, isso eu ainda sentia. Sei. Mas mesmo assim era bem difícil de comer, assim, Certo. a comida fica até meio nojenta. É estranho. Imagino. Tá. Pois E é. em relação aos teus colegas, qual foi a preocupação deles? O pessoal Então, ligava? Como é que você se sentiu nessa época? não, foi super interessante, assim, até porque eu me senti totalmente acolhido. O pessoal, os meus chefes me ligaram, Dr. Dove, Dr. Busnardo, me ligaram para perguntar como que eu estava, para dar suporte. Mais do que 10 amigos me mandaram mensagem dizendo que se precisasse no supermercado, se precisasse qualquer coisa, estava aqui. Que bom. Eu avisei para todo mundo que eu tinha tido contato nos últimos 5 dias, assim, que eu tinha entrado em cirurgia, que eu tinha falado, eu avisei para as pessoas saberem, né, se por acaso tivesse sintoma, para ficar de olho, mas eu não tenho, acho que graças a Deus, nenhuma das pessoas que teve contato direto comigo relatou sintoma depois do contato. Eu acho que eu consegui me isolar num momento bom e acho que é isso. Agora, última pergunta. Você teve medo de morrer? É, eu acho que, como eu estava com sintomas relativamente leves, isso não foi uma coisa muito palpável, assim. Eu tive muito medo de ficar grave, de ter que ser Sei. internado, mas eu acho que eu estava, Morrer, não. enfim, morrer não, eu estava um pouco mais otimista, mas eu fiquei com bastante medo de ter que ir para o hospital, ficar em UTI, ser entubado, eu Tá certo. fiquei apreensivo. Tá bom. Isso é muito importante para a gente passar, porque, sabe, a linha de frente hoje são os médicos jovens, não é só o residente, né? Você tem muito médico jovem. Isso que você tá falando é o que a gente escuta 90% dos casos dos colegas que estão na linha de frente, né? Isso é muito importante. João, eu queria te agradecer a gentileza de você ter nos Imagina. atendido nesse dia. Muito obrigado. E eu gostaria de que você deixasse alguma mensagem para os teus colegas residentes que estão agora te vendo, que ainda não tiveram, não vão ter, se Deus quiser, Se Deus o quiser. Covid, mas qual seria a sua mensagem para eles? Assim, seguir as orientações de maneira bem forte mesmo. Então, as orientações de paramentação, tomar muito cuidado. Eu me considerava uma pessoa cuidadosa e mesmo assim não consegui escapar. Eu acho que a gente também, como médico, tem até o dever um pouco de servir como um instrumento de divulgação também de tudo isso, né, para a população leiga. Não adianta também a gente não pegar e toda a população não saber como se portar, enfim. E eu acho que é isso. Agora também bastante solidariedade e entender que é um problema enorme, que a gente vai ter perdas acadêmicas, no caso do residente, mas que eu acho que a gente tem que ter paciência, solidariedade e força aí para lutar contra essa pandemia, essa crise sem precedentes. Tá certo. Muito obrigado, João. Eu tenho certeza Imagina. absoluta que a partir de agora você vai ver seus pacientes de uma forma completamente diferente, porque Concordo. você já foi um deles, né? Estava do outro lado. Muito obrigado Verdade. por tudo e a gente encerra por aqui a nossa entrevista. Obrigado, querido. Até mais. Obrigado, senhor. Até logo. Tchau, tchau. Nós vamos entrevistar o Dr. Christopher Cunha, colega nosso, cirurgião plástico, que acabou de receber o seu título de especialista agora, na última prova do DEC,
em março, no início de março. Olá, Christopher, como é que você está? Seja bem-vindo a esse hall de entrevista à sociedade e eu te deixo livre para você nos contar como é que está sendo a tua vida, a partir do momento que você tinha uma coisa planejada e veio essa pandemia e te pegou, imagina, de calças curtas. Fique à vontade. Bom dia, doutor José Otávio. Bom dia a todos. Realmente foi uma surpresa, a gente não estava esperando, né? Acredito que lá no começo da notificação da pandemia, acho que ninguém imaginou que fosse tomar a proporção que tomou, que a gente precisasse seguir as medidas restritivas de forma tão à risca como está sendo, né? Bom, no início, eu já estava planejando o que eu poderia fazer depois da obtenção do título de especialista. Graças a Deus deu tudo certo. Tinha algumas propostas, a maioria delas no meio da cirurgia plástica, então a gente sofreu um impacto muito grande, já que as cirurgias eletivas elas foram ter canceladas, foram ter ser remanejadas. Estaria trabalhando em algumas equipes como auxiliar. 90% dessas equipes pararam todo o atendimento de eletiva, tudo parado, os consultórios parados. Eu estava conversando com outros colegas que estavam me ajudando agora nesse começo, como entrar, aonde atender. Isso tudo foi suspenso. A gente teve que passar por um momento de conversar com os pacientes, primeiro que tranquilizar. Eu acho que não adianta criar mais alarde em cima do que está tendo. Acho que a mídia está conseguindo transmitir bem os reais riscos da doença. Alguns projetos tiveram que parar, ambulatórios, perspectivas de atendimento de pacientes eletivos, todos esses pararam. Por enquanto, o que eu estou fazendo são nas equipes das urgências, os atendimentos de urgências, feridas, ou hospitais, né, na parte da cirurgia plástica continuam funcionando. Hoje eu estou em 2 hospitais. Incrível, mas como diminuiu, né, os números de internação, inclusive os números de acidentes domésticos, exceto as queimaduras, que eu acho que é uma questão regional, que aumentaram os índices de queimadura por causa da larga escala aí do uso do álcool. A gente teve um problema com relação a isso, mas fora isso tudo diminuiu. Bom, para agora a perspectiva é perseverança, né, principalmente na nossa área. Acredito que pessoas na minha situação elas vão ter que recorrer mais à linha de frente mesmo, manter plantões, manter atendimentos nas unidades de terapia intensiva, ou até mesmo como voluntários, né, nos programas do Ministério da Saúde para ajudar na crise da pandemia, que é de interesse de todos nós, que isso se resolva, que a gente consiga arrumar uma saída aí trazendo o menor número de vítimas possível. Na perspectiva da cirurgia, acho que nós somos um país bem grande. Acho que as pessoas elas têm uma perspectiva de melhora financeira, creio eu, que a curto prazo. Tomara que isso dure pouco tempo, a previsão até o dia 22 de abril, né? Vamos ver quais vão ser as medidas da sociedade com relação à orientação a nós, da cirurgia plástica, como agir, para onde procurar. Acredito que aqui nos hospitais de São Paulo a gente está com um problema, que a maioria dos hospitais particulares tem pacientes internados com testes positivos. Então, aquela questão do até que ponto vale a pena, né? Qual tipo de cirurgia, qual o melhor momento para você poder operar esse paciente eletivo sem trazer um risco para ele, já que ele tem que ficar nesse ambiente por um número significativo de horas. A perspectiva é boa. Acredito que os serviços de urgência e emergência da cirurgia plástica, as feridas, elas vão continuar acontecendo. Então, na minha formação, isso foi muito, muito valorizado, o fato do cirurgião plástico poder atuar em todas as áreas que ele tem capacitação para isso. Então, a gente tem que recorrer por esses caminhos, ou que seja a linha de frente, ou que seja nessas áreas de emergências vinculadas à cirurgia plástica. Acredito que é a opção que a gente tem agora. E torcer para que tudo passe da forma mais rápida possível. Tá certo. Me diz uma coisa, Dr. Christopher, o senhor tem, por um acaso, o senhor está no plantão, pelo que eu entendi, dando plantão em outros lugares, né? Como é que está o seu nível de preocupação da sua prevenção? Tem usado máscara, óculos? O local que você trabalha está te dando shields? Como é que está a sua prevenção? Então, eu trabalho em 2 hospitais, acho que não preciso falar, acredito que na maioria das vezes a gente está sabendo aí, não tem dado material com uma frequência necessária.
Acredito que o ideal seria ter uma máscara por dia, um eye shield por dia, que você tivesse a opção de trocar. Eu acredito que a maior falha que nós estamos tendo aqui, acho que no Brasil em geral, é o uso de macacões. Os hospitais não andam disponibilizando macacões, é difícil você tomar cuidado com a roupa, já que muitas orientações de você não balançar, não mexer aquela roupa. Então, o fato de você se movimentar, você tocar a sua roupa, acho que todo mundo está tendo essa percepção agora, né? Como a gente encosta nas coisas. O tempo todo você encosta em alguma coisa, o tempo todo você esbarra em alguma coisa. Então, a questão do macacão tem sendo um pouco mais difícil. A questão das máscaras e dos protetores oculares até que a gente tem recebido. A gente tem aprendido muito também sobre reutilização, como reutilizar uma máscara de maneira segura, como manusear essa máscara de forma que ela tenha a menor chance de poder te contaminar. Então, assim, precaução máxima. Eu acho que, né, eu já tenho 8 anos de formado, vou fazer 9 anos agora, eu nunca vi uma preocupação tão grande com relação ao toque, à lavagem das mãos, uma coisa que sempre foi tão debatida, sempre foi tão discutida, né? Mas que eu acho que nunca teve a atenção que está tendo hoje. Para mim foi um grande aprendizado, como disse o João, eu também me achava uma pessoa cuidadosa e hoje eu vejo que não tanto. Eu não tomava 100% cuidado da forma que deveria ser. Acho que ninguém nunca enxergou o toque humano de uma forma tão perigosa como ele de fato é, como a gente está vendo aí que de fato ele é. Mas os hospitais que eu trabalho são particulares, então eu acho que isso não é uma opinião, a minha opinião ela não vale em larga escala, porque não é a realidade que a gente vê. Tem colegas no Rio de Janeiro que estão passando por situações complicadas de improvisar sacos de lixo pela falta de macacões, como eu conversei com você. Então, a realidade da medicina, do Sistema Único de Saúde é uma realidade bem peculiar na maioria dos lugares do país. Então, assim, para mim, eu acho que eu sou um privilegiado nesse aspecto de ter os EPIs necessários para poder utilizar. Tá bom. Fiquei muito feliz com a entrevista nossa, Christopher. Ela foi muito rica, muito cheia de detalhes. Você é um colega muito inteligente. Espero que isso só traga para nós um aprendizado, né? Que a gente vai ver os nossos pacientes de forma diferente, porque não tem outro jeito. Todos nós estamos passando pela mesma coisa agora. Queria te agradecer novamente em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Regional de São Paulo, nosso presidente, Dr. Felipe Coutinho, nosso tesoureiro Flávio Mendes, e deixo para você alguns segundos finais para você mandar algum conselho para os teus colegas que estão na mesma situação. Qual seria o conselho que você daria a eles? Então, o conselho que eu tenho agora, doutor José Otávio, é que nós tenhamos perseverança mesmo para enfrentar esse momento, tomar bastante cuidado, tentar seguir as recomendações, elas são muito difíceis. Quando você coloca você como um todo, a sua mão, a sua roupa, o seu cabelo, a sua barba, então assim, é bastante coisa para você se atentar. Tomar bastante cuidado com a casa, nós que temos família em casa, se torna um problema ainda maior, porque de fato somos transmissores. Acho que devemos partir da premissa que nós somos transmissores, então a gente tem que ter um cuidado redobrado com a gente, com os nossos familiares. E é isso, é perseverança, é tentar você usar a cirurgia plástica com tudo que ela te oferece. A cirurgia plástica ela te oferece uma grande gama de locais para você trabalhar, de pacientes diferentes para você trabalhar, e deixar a mensagem que a cirurgia plástica ela não parou. A gente está trabalhando, tem diversas áreas para a gente trabalhar. Acredito que nós, brasileiros, que temos uma formação em cirurgia plástica relevante, bem abrangente, a gente consegue e olhar para a nossa especialidade de uma forma como ela de fato é. Então você vai ver que ela não parou, que tem lugares para você poder ir, tem formas para você trabalhar, as feridas estão aí, os pacientes graves estão aí, as urgências estão aí, as infecções estão aí, e a gente pode trabalhar em diversas áreas, aproveitar isso e ter perseverança que já se passa. Tá ok. Muito obrigado novamente para você, Christopher. Foi um prazer tê-lo a bordo. Bem, senhores, isso encerra essa parte da entrevista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo e espero vê-los em breve. Até mais.